Olá, advogados e advogadas do nosso estado, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem. Estamos hoje aqui presente com o candidato a desembargador ao Quinto Constitucional, o Dr. Marcelo, com o nosso vice-presidente do Núcleo Criminal da PAC. Eu estou como presidente do Núcleo Criminal da PAC e sejam todos bem-vindos. Doutor, seja bem-vindo. Nesse momento a gente gostaria de entender um pouquinho da sua vida, né? Um pouquinho da sua trajetória. Conte pra gente, por favor. Pronto, eu sou Marcelo Leonardo Barros Pio, sou católico, casado, tenho um filho atípico e que eu venho vivenciando muito, aprendendo muito com ele. Por causa as adversidades, as dificuldades que ele tem, eu venho praticando muita empatia por conta disso. Estudei no Colégio Dom Barreto, minha vida quase toda. Fiz o curso de Direito na UESP, né, e passei na OAB, onde prestei a OAB antes de me formar, consegui lograr êxito. Já fiz alguns concursos onde fui aprovado, mas não achava que a advocacia é o que eu sempre quis fazer e resolvi realmente advogar. Nunca tive nenhum padrinho de escritórios grandes, sempre tentei galgar minha vida sozinho, lógico, com algumas parcerias, porque isso é importante, nada na vida é sozinho, mas sempre fui na resistência, tentando sozinho chegar onde eu cheguei. No ano de 2008, eu tive um problema muito sério, criminal, onde eu tive as minhas prerrogativas violadas e fui preso, e algemado, e nesse dia foi o ponto principal para que eu tivesse norte, se eu advogaria mesmo ou retrocederia e ir para um concurso. Graças a Deus, tive a ajuda de alguns amigos e resolvi enfrentar essa dificuldade. Não vou mentir que eu pensei realmente em desistir de advogar, porque você sai de casa para trabalhar e você vai ser preso por supostamente ter desacatado uma autoridade sem ter feito. Eu sei de como eu trato as pessoas e não tinha a mínima condição. Tanto é que eu fui absolvido no processo que foi feito. O delegado foi suspenso à época e há pouco tempo saiu a decisão de indenização do Estado favorável a mim. Então, eu decidi a partir daí, foi realmente advogar e defender a advocacia nas prerrogativas. Eu considero que isso é um marco, apesar de ter sido uma coisa ruim para mim, mas é um marco divisor de águas, onde as prerrogativas, a partir desse momento, realmente elas foram bem fortes e, a partir daí, a gente tenta sempre coibir. É difícil porque a gente convive com outras pessoas. Superando isso aí, eu tive experiências no Conselho Penitenciário, onde eu passei 8 anos no Conselho Penitenciário. Eu também já fui auditor da Justiça Desportiva, onde eu passei também 8 anos e fui também presidente da Justiça Desportiva. E, por fim, eu consegui agora, foi há 2 anos atrás, ser juiz eleitoral, onde eu presidi a eleição anterior de governador e de presidente na parte da propaganda. E que para mim foi muito interessante, onde eu pude aprender bastante e ver que eu poderia contribuir muito com a magistratura e principalmente com os advogados. Doutor, e conte um pouquinho para a gente, com toda essa experiência, como que o doutor pretende levar, né, essa reflexão crítica para dentro de decisões judiciais? O que acontece? Eu não vou dizer assim, nem dentro das decisões judiciais. Dentro do TRE, eu procurava ver o que o colegiado, as decisões superiores, para a gente manter sempre uma harmonia. Lógico, nunca deixei de trazer divergências, de trazer o que eu penso, como, por exemplo, tive uma decisão em que, como eu advogo muito na área criminal, a prestação de contas na justiça eleitoral, se você perde o prazo de juntar documentos, a sua prestação de contas ela é julgada, ser reprovada as suas contas. Uhum. E aí eu abri uma divergência onde eu acho que até a apelação pode se juntar documento que pode reverter o que aconteceu, e hoje até o Alexandre de Moraes também tem esse entendimento. Sim. E assim está ajudando bastante essa questão. A advocacia em si, o que eu posso trazer é o quê? Que a gente vai trabalhar
para estar sempre com uma escuta permanente e dar celeridade aos processos. Doutor, primeiramente é um prazer enorme falar com profissionais aqui nessa mesa do seu quilate, do quilate da doutora Luziane. Eu preparei aqui algumas perguntas. Muitos advogados, eles enxergam o quinto constitucional como uma espécie de coroação, né, de uma carreira sólida. Outros, eles veem como uma oportunidade de contribuir para o sistema de justiça. Olhando para toda a sua trajetória, toda a sua história, o que mais lhe motivou a disputar essa vaga? Como eu sempre venho dizendo, o que mais me motivou a disputar essa vaga foi primeiro a violação das minhas prerrogativas. Desde aí, então, eu comecei a trabalhar em prol da advocacia. E o que aconteceu? Quando eu fui para o TRE, eu vi que podia realmente contribuir com a advocacia. De que forma? Eu despachava processo, recebia advogado 11 horas da noite, me ligavam. Eu tinha meu gabinete remoto, ele funcionava praticamente 24 horas. Então, essa foi o grande X. Eu acho que eu posso contribuir, lógico, tenho muitas ideias, tem a questão de IA, de celeridade, muitas coisas, mas eu acho que para a advocacia, inicialmente, principalmente para o jovem advogado, que ele tem um estigma de não conseguir despachar com o magistrado. E isso eu vou quebrar essa barreira. Lá ele vai ter acesso completo e restrito. Perfeito. Doutor, e o que podemos esperar no seu posicionamento em relação ao controle da prisão preventiva, que hoje tem sido usado de forma excessiva e muitas vezes como antecipação da pena? A gente, inclusive, estava conversando ali fora, né, um pouco sobre isso. Eu sou criminalista e defendo a liberdade. Para mim, eu costumo dizer que nós temos dois bens, é a saúde e a liberdade. Se você não tem saúde, você está preso. E se você não tem liberdade, está preso também. Então, é uma coisa que é inadmissível. Existem muitas coisas que estão acontecendo que estão contrariando a legislação. Eu venho batendo muito forte nisso aí, venho denunciando muita coisa, e é inadmissível. Hoje, com o aparato policial, com a tecnologia, não é necessário, não se pode prender para investigar. Eu acho que a prisão ela é o último caso para qualquer pessoa. É verdade. Pronto, perfeito. Na sua visão, qual seria a marca que um desembargador, principalmente vindo da advocacia criminal, ele deve deixar no tribunal, né? O que diferencia, por exemplo, de um magistrado de carreira, essa dualidade de visões, o senhor que veio da advocacia? Justamente porque a gente vivencia muito, a gente está sempre de um lado, a gente pede muito. Então, portanto, a gente saber o que acontece, quais são, a gente sabe o que é o pensamento do magistrado, a gente vê o que é que realmente o que mais é obsoleto, o que mais a gente apanha, tem coisa que não é necessário, uma tornozeleira resolveria, tem muita coisa que é muito mais fácil resolver do que prender, mas o que a gente pode ver é que a prisão é em primeiro lugar. É verdade, mesmo preenchendo todos os requisitos, né? A gente tem a Constituição consagrada com relação a prisão ser a última rádio, infelizmente. A primeira. A primeira, a nossa realidade. A gente, como criminalista, que o senhor sabe que rala bucho, a gente sabe da realidade, a gente sabe que, querendo ou não, mesmo tendo esses requisitos, infelizmente, existe a injustiça, né? Infelizmente, o número de pessoas que vão presas, que antes mesmo de investigar, como o doutor mesmo disse, é grande. Infelizmente, isso aumenta. Doutor, mantendo a continuidade com relação a essa questão, né, da prisão, enfim, quais propostas o senhor teria para fortalecer a questão do contraditório da ampla defesa, especialmente em casos de organização criminosa e de crimes de grande repercussão, em que muitas vezes há criminalização da própria defesa? É justamente isso que eu venho falando bastante, venho batendo muito nisso. O primeiro passo é oportunizar da questão da coleta de provas, que a gente não tem. A gente não consegue juntar um documento na fase de inquérito, a gente não tem acesso às mídias que são só vê os relatórios que eles produzem, mas para mim não me interessa o relatório, me interessa tudo completo, porque não estou dizendo que isso aconteça, mas ele extrai o que para ele é interessante, tem um contexto todo. Então a gente precisa saber o período que foi tirado, se aquele contexto realmente é o que estão querendo colocar, e a gente não tem esse acesso.
E assim, o que é que deve ser feito? É oportunizar mesmo que a pessoa tenha acesso, que possa exercer a sua ampla defesa. Entendeu? Que é uma coisa que está acontecendo muito. E tem muitos processos que 2, 3 meses e os delegados não encaminham as mídias para a gente poder fazer a nossa análise. É verdade. E muitas vezes o processo ele vai incompleto. A gente, como defesa, pede a complementação e, às vezes, o próprio magistrado indefere. E a gente vê, por exemplo, eu tenho um caso recente em que eu tinha que apresentar uma resposta à acusação, mas não tinha as provas o suficiente, o material suficiente, ampla defesa e contraditório. E aí eu solicitei. Aí o Ministério Público se manifesta. Nos autos já existe provas o suficiente para que a defesa consiga fazer a resposta à acusação. A gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que nós precisamos ter em mãos todo o documento que está servindo como prova para poder acusar o nosso cliente. E, infelizmente, magistrados acabam corroborando com essa negligência, corroborando com essa tampando os olhos para essa realidade, né, em que o Ministério Público é completamente a favor. Eu sou garantista. Eu acho que o que está na lei é o que deve ser feito. Exato, então, assim, doa quem doer. Lógico, a gente tem que, às vezes, flexibilizar ou ser mais rígido com algumas situações. Mas não tem o que fugir. É verdade. Eu sou garantista. É uma coisa assim, está na lei. Tem que ser cumprido. Até porque, como o senhor falou anteriormente, teve as prerrogativas violadas em determinado momento. O que a gente observa hoje, principalmente um caso que eu venho estudando muito, que é o inquérito 4.781, inquérito das fake news, é que um juiz, o mesmo juiz, ele atua como relator, como investigador, como vítima de um inquérito. Qual a sua opinião em relação a um juiz, a um magistrado, que ele ultrapassa esses limites, inclusive ele fere algumas prerrogativas dos advogados, fazendo uma análise em relação a esses casos específicos? Eu sou bem sincero, o que está acontecendo é uma coisa surreal, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu local. A vítima é vítima, a testemunha é testemunha, o promotor é promotor, o magistrado é magistrado. Então não dá para se confundir isso aí. Eu sempre venho criticando muito o que está acontecendo e acho que quem deveria ter feito todo esse procedimento teria sido o STJ. Eu sou bem porque esse inquérito das fake news, que deslumbrou muito outras coisas no 8 de janeiro, aquela coisa Sim. toda, eu acho que nenhum dos, a meu modo de pensar, nenhum dos ministros do STF teriam condições de presidir o inquérito, até porque eu acho que não seria competência, ou até mesmo de, como está acontecendo, de julgar a causa. Por quê? Porque eles são vítimas, Sim. entendeu? Inclusive, tem coisa que ameaça de morte que teve contra o presidente da República, teoricamente lá, que eu não tenho conhecimento profundo do inquérito, estou falando aqui do que a gente vê na imprensa, aquela coisa toda. Mas eu não concordo, eu acho que não precisa, eu acho que todos teriam que ter se declarado impedidos ou suspeitos e ter remetido os autos para o STJ, no mínimo, ou se não até em primeira instância mesmo. Perfeito. É verdade. Doutor, e no tema, puxando para esse lado das garantias individuais, qual a sua visão sobre o equilíbrio entre a segurança pública e os direitos fundamentais? Isso aqui está muito entrelaçado. Como eu sou advogado criminalista, a gente vê muitos aqui, uma das minhas pautas é justamente isso aqui, é tentar fazer o máximo que os direitos fundamentais eles não sejam violados, que é quase impossível disso acontecer. Até o ativismo judicial, que eu não concordo, só para que realmente faça o quê? O ativismo judicial seja para quê? Para que proteja algum direito fundamental. Então é difícil, é uma resposta muito complexa, por quê? Porque a gente vê sendo violados dioturnamente os direitos fundamentais. Eu posso dizer para você agora que eu assisti no jornal há poucos dias, um policial militar lá em São Paulo. O rapaz vinha, tentaram fazer a abordagem, ele não parou, ele caiu da moto e ele jogou o rapaz na ponte. Isso é inadmissível, é uma coisa que não existe. Então, assim, mas é um problema cultural. Uhum. Não dá para se... o Marcelo vai resolver? Não. É um trabalho que tem que ser feito. Um ativismo mesmo cultural, com aula, com tentar instituir cadeiras, tanto na polícia, como para que eles aprendam
que o fundamental são os direitos fundamentais, que é os direitos humanos. Perfeito. Hoje a advocacia criminal ela enfrenta muitos estereótipos como a criminalização, né, da profissão. Como o senhor enxerga os desafios da advocacia criminal no estado do Piauí em relação a isso, a essa criminalização que tentam colocar um estereótipo no advogado criminalista hoje? É um tema bem complexo, porque eles não tentam não, eles consideram, muita gente considera que o advogado a gente ia botar entre aspas, do bandido, que para mim é o cidadão que está lá, que nós estamos defendendo os direitos dele. Nesse ponto lá, eles acham que nós somos bandidos igual, não chegam, não nem respeitam. É uma coisa assim que eles têm que entender que só funciona porque nós estamos lá. Então não precisava, era só ter uma ditadura e não precisava ter um processo, nem nada, e já condenava. Mas os erros são tamanhos que se nós não tivermos coragem, entendeu? Resistência, de lutar por isso, a sociedade estava acabada. Sim, perfeito. O Quinto Constitucional, ele nasceu com essa ideia, né, de oxigenar, né, os tribunais, trazendo a visão de quem vive o direito, né, fora da magistratura como o senhor, uma renovação. Né, o que as pessoas podem esperar do Dr. Marcelo Leonardo caso, né, o senhor ocupe essa vaga para desembargador? Já me estava falando no início, eu sempre, quando eu estive no TRE, o que foi que mais eu fiz? Foi ter o gabinete remoto, onde eu atendia mesmo. Inclusive, meu gabinete, eu zerei todos os processos. Antes de findar a eleição, eu já estava com o meu gabinete zerado. Então, o primeiro ponto é esse. É o quê? É ter o gabinete remoto, onde a gente vai estar o tempo todinho ouvindo, tentando escutar o tempo todo a advocacia. Outra coisa que eu tenho em mente, não é só escutar para despachar processo, não. É escutar a demanda do advogado. Olha, eu estou lá, por que eu cheguei lá? Eu cheguei porque vocês me colocaram. Então vocês vão ter o quê? Um defensor da advocacia. Ah, Marcelo, mas é muito fácil. Realmente é muito fácil falar. Só que eu já venho demonstrando, por quê? Porque eu vivenciei e vivencio todo santo dia o que todo advogado passa. Que está lá no balcão, que não é atendido, o servidor não quer atender, o magistrado não tem que marcar para daqui a 2 semanas. E isso é inadmissível. Eu já até falei no dia que eu vim para a PAC, que eu tentaria no meu gabinete instituir os 2 horários, 2 turnos. E que todos os dias eu despacharia. Aí a pessoa quer dizer se seria online, se seria virtual, porque eu também acho... Tem uma covardia, desculpa até a expressão, um cara lá em Corrente tem que se deslocar a Teresina para despachar um processo. Então, a gente faz uma videoconferência para que ele possa falar, mas uma videoconferência de verdade. Que ele me veja, que eu o veja, e a gente possa conversar e chegar no ponto principal. Outra coisa que eu tenho em mente é fazer uma espécie de processômetro, que seria o quê? Transparência no meu gabinete. Eu tenho 3.000 processos, vamos ver quantos despachos eu tenho, quantas liminares, entrou 100, vamos ver quantos eu dei baixo, e isso para que a advocacia possa acompanhar e possa cobrar. E aí, Marcelo, tá fraco, vamos botar aí para trabalhar um pouquinho mais. Tá bom, vamos. Então, assim, são uma das coisas que eu tenho como bandeira. E não só por eu ter sido minha prerrogativa violada, é o quê? É justamente ser o elo dentro do tribunal para defender a advocacia e as prerrogativas. Principalmente, além dos criminalistas, nessa criminalização da advocacia. Não só a advocacia criminal, da questão também dos advogados bancários que estão com essa demanda que consideram predatória, que eu não considero. Eu sou bem realista, eu acho que quem está errado é o banco, não são os advogados. Então, assim, essa é uma bandeira que eu tenho. Lembrando que nós estamos puxando a sardinha para o criminal, porque estamos aqui com 2 criminalistas e o doutor também atua na área criminal, então a gente está tentando aqui arrancar o máximo possível do doutor. E eu queria saber, né, com relação ao que a gente sabe que para equilibrar a visão crítica da advocacia, que está acostumada com a trincheira da defesa, eu queria entender como que seria a sua imparcialidade com relação a isso.
como equilibrar a visão crítica da advocacia acostumada a estar na trincheira da defesa com a imparcialidade exigida pelo magistrado? O senhor já vem com essa experiência como advogado, como que o senhor iria fazer esse equilíbrio? É o garantismo, entendeu? É muito simples. Eu acho que, lógico, a gente tem que ter a interpretação, ela é natural, é uma coisa que é necessário, mas, primeiramente, a gente vê o que os tribunais superiores estão adotando e seguir uma linha muito parecida. E o que não, eu sou garantista. É uma coisa que não tem... O Rogério Schietti é o que eu amo o ministro, porque eu vejo que as decisões dele, a própria Daniela tá lá, é uma coisa que eu vejo, me inspiro muito, entendeu? Eu vejo as decisões, são coisas bem interessantes. E é trabalhar com garantismo. E a questão da transparência que o doutor falou era uma das perguntas que eu ia fazer, mas já foi esclarecido. Que é realmente importante, porque a gente não vê, né, na nossa realidade, essa transparência de processo, de fila de processo, de análise processual. E de despacho, a gente não vê essa transparência. Então, realmente, lhe parabenizar com relação à ideia, com relação a esse propósito, porque é importante para todos nós. E até te interrompendo, até me desculpe, mas assim, eu também tenho um propósito também, porque hoje a IA é muito interessante. A gente fala, ela não vai pensar por mim. Não. Mas, por exemplo, um despacho ordinário, onde remete os autos à procuradoria. Simples. Para que nós vamos demorar 2, 3, 4, 5 dias para fazer um despacho desse? Então, algumas coisas seriam mesmo meio que automatizadas mesmo, entendeu? Para o quê? Um despacho inicial. A gente chegou lá, chegou um habeas corpus e tal, recebi ali... Fiz a conferência. Fez a conferência e tal, traz para mim. Aí, vamos supor, não tem liminar. O passo é o quê? Pedir as informações para o juiz de origem. Precisa de pensar isso aí? Não. Então, assim, são coisas que eu pretendo... Da agilidade. Da agilidade. É uma curiosidade minha. Como foi o seu primeiro contato depois que saiu da advocacia e teve essa experiência como juiz eleitoral? Vou só ter, assim, que o pessoal não conhece como é que funciona a justiça eleitoral. A gente não sai da advocacia. Sim. A gente fica impedido de advogar no eleitoral. Então, assim, lógico que lá consome muito tempo, a gente tinha muito processo, mas eu sempre continuei advogando normalmente. Sempre, só que eu não poderia advogar no eleitoral. Renunciei a todos os processos eleitorais e continuei advogando na área que eu mais atuo, que é no criminal. Sim, perfeito. Eu gostaria que o doutor contasse para a gente algum caso que marcou a sua história, fora a sua própria história, algum outro caso. Eu tive um caso que da hoje me marca porque o desfecho foi recente. Mais ou menos no ano de 2008, fui procurado por uma senhora em que a filha estava vivendo em cárcere privado. E até então não é como hoje a questão da proteção da mulher. Antigamente a mulher realmente, assim, eu venho dizendo que a gente tem que a cada dia melhorar e valorizar, e o espaço da mulher, ela tem que, não é uma coisa que não tem mais o que discutir, entendeu? Ela tem que estar lá. E nela ela me procurou dizendo que o marido batia nela e deixava ela presa 24 horas. E aí eu fui, ela me deu o nome do rapaz, eu fiz meio que uma investigação paralela e consegui descobrir que o que ele tinha feito, que ele estava fazendo com essa moça, ele fez com a outra mulher igualzinho. E um detalhe, ele era casado com uma mulher. Então, ele simulou um casamento aqui em Timon, num padre famoso, que não era padre Beleca, e casou com ela. Então, quando ela me procurou, eu disse, nós vamos ter que dar um jeito dela fugir de casa. Infelizmente, a orientação que eu dei foi, ela vai ter que dar um jeito de sair de casa. Depois de sair de casa, a gente leva ela para um abrigo, foi uma coisa. E isso eu fiz, ela fugiu de casa, ela conseguiu, parece coisa de filme, ela cerrou o basculante do banheiro, às 6 horas da manhã ela fugiu e eu levei para um abrigo, só com um pequeno detalhe, ele era filho de uma autoridade. Então, em menos de 24 horas, ele descobriu onde é que ela estava, tentou invadir
o abrigo. Eu consegui tirar ela daqui, levei para um município onde a mãe dela vivia, só que lá eu sabia que ele ia também chegar. Enfim, eu consegui que ela chegasse em São Paulo para distanciar ao máximo do agressor. Uhum. Só que eu não sabia que a autoridade dele era uma pessoa muito influente e era juiz. Meu Deus. Então ele ingressou, juiz da vara de família, ingressou com a busca e apreensão dos filhos. Estranhamente, na época não tinha distribuição, eu acho que até antes de 2008, o juiz, que era tio dele, deferiu a liminar, foram atrás, não conseguiram encontrar, e ela foi acusada de sequestro dos filhos. Então, eu entrei com várias ações, com habeas corpus, e em resumo, há 4 anos atrás, recentemente, ela foi absolvida do crime de sequestro, mas foram mais de 15 anos a gente lutando. No peso e assim, foi uma matéria, uma briga, porque assim, era contra o sistema. Verdade. É um caso bem complexo, né? E hoje ela agradece. E detalhe, hoje ela é advogada. Olha aí. Muito bom. Isso é muito lindo, sabe, doutor? Esse trabalho que a gente, como advogado, tem em mudar a vida de uma pessoa. Porque imagine só, de 2008 até agora, aguardando uma sentença para absolver. E aí hoje ela ser colega advogada. Passou no concurso, na época não assumiu porque respondia o processo. Por mais que a gente fizesse toda a defesa, a emergência social, barrava e ela ficava. Graças a Deus que na OAB entenderam e ela conseguiu ingressar. Muito linda a história, muito mesmo, de verdade. E é isso que a gente busca, né? Exatamente, resguardar vidas. Nós, como advogados, vivenciamos diariamente essa realidade e sabemos o quanto é doloroso responder um processo, a existência de um processo criminal tão demorado como foi o caso, né, da sua cliente. Muito demorado mesmo. Sim, sim. Qual a mensagem que o senhor deixa para a jovem advocacia que admira o senhor, que quer chegar, né, onde o senhor chegou, tanto na advocacia como na disputa dessa vaga do 5º? Resistência. Essa é a palavra. Advogado, criminalista, não pode ter medo, tem que saber das suas limitações, mas não pode, em hipótese alguma, retroagir. Então, o jovem advogado, ele precisa botar a cara e despachar, não ter medo, e bater lá na porta. Eu quero despachar com o magistrado, eu quero despachar com o promotor, com o delegado. Ah, não pode. Por que não pode? Vamos chamar a prerrogativa, vamos pedir ajuda para a OAB, vamos viabilizar que o jovem advogado advogue. É verdade. E, inclusive, o doutor Emanuel perguntou sobre a questão do jovem advogado. E o doutor também respondeu com relação a bater na porta, né, e ir atrás. Foi o meu primeiro caso como advogada criminalista, foi mais ou menos assim. Eu não sabia para onde ir. Eu sabia que existia o processo e eu não sabia o que fazer. E aí era de execução, era um cliente que ele tinha sido sentenciado, outro advogado trabalhou mal no processo, não avisou nem da sentença, ele achava que tinha sido absolvido. E aí, quando ele chegou para poder renovar a habilitação, não conseguiu porque tinha o mandado de prisão contra ele, para o cumprimento da sentença. Ele me procurou e era na execução. Doutor Vidal tinha acabado de sair e entrou Marcos Clinch. Todo mundo falava mal desse homem. Marcos Clinch é ruim, ele não libera ninguém, ele não ajuda ninguém. Pode ir lá, ele vai te chutar, meter os pés em ti. Meu Deus do céu, socorro, vamos com a coragem. E aí eu pensei, estudei o processo, analisei, mas eu vou. Aí eu bati na porta, falei com a moça lá, atendente, né, assessora, e aí ele está em reunião, na hora que terminar ele atende. Tudo bem. Esperei, depois que terminou a reunião, entrei. O doutor, é o seguinte, estou com esse caso aqui. Ele olhava para mim, mas o que é que você quer? Eu quero que você me ajude, porque eu não sei para onde que vai. E ele, é mesmo, meu doutor, eu sou jovem advogada. Eu estou começando agora, é o meu primeiro cliente. E eu queria muito que o doutor me ajudasse. Aí eu relatei para ele o que aconteceu. E eu queria muito ajudar esse cidadão. Ele está precisando, ele ia renovar a habilitação para conseguir um emprego melhor para ele e ele não está conseguindo. Aí ele olhou para mim e disse, doutora,
parabéns. Você é uma das primeiras pessoas que eu vejo que me aparece aqui, jovem advogado, pedindo ajuda. Eu vou te ajudar. Parabéns pela humildade, parabéns por você ter chegado aqui, te dar coragem de vir pedir para um juiz. E aí ele me dá 10 minutos. Aí sentou, olhou o processo, analisou. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, que dá para fazer isso, isso e isso, que aí ele é liberado depois de 2 meses. Pronto, do jeito que eu fiz, do jeito que ele falou, eu fiz. E deu certo. Com 2 meses depois eu consegui fazer a progressão de regime dele para o semiaberto harmonizado. E ele saiu com a tornozeleira e continuou trabalhando. Mas eu tive essa coragem de chegar, né? Na verdade, a humildade, a coragem de pedir ajuda, que eu acredito que é o que todos nós, como jovens advogados, precisamos, ter humildade. E eu acredito que, no momento em que a gente consegue ser sincero para o juiz, eu acredito que ele consegue olhar com mais cuidado, com mais cautela. E é mais ou menos isso que a gente precisa do doutor lá. Eu sempre costumo, se eu tiver ainda tempo para falar, a Angélica, que hoje está até concorrendo para a juíza do TRE, ela me convidou para dar uma aula na OAB, e eu fui dar essa aula. E ela relatou um caso que eu não me recordava. O primeiro processo dela era um latrocínio, e ela não... O primeiro processo é um latrocínio de ninguém de repercussão, não sabia fazer. Me procurou, eu atendi, ela pediu, perguntou o que fazer, eu digo, eu vou fazer para ti. Tu vai só acompanhar e a gente vai fazendo, trabalhando junto. E fiz. Só que fiz de coração aberto, e não lembrava. E quando foi agora, fiquei muito grato, porque agora, quando fui dar aula na OAB, ela falou, e eu não me recordava, que eu coloquei à disposição dela uma pessoa do escritório que fez a audiência, inclusive a alegação final. Foi nós que fizemos. E hoje, até hoje, ela é grata com essa ajuda. Então, a jovem advocacia não tem que ter vergonha. É verdade. Um magistrado que me ajudou, assim como você fez, foi o doutor Litelto da primeira vara. Quando eu comecei a advogar, em 99, 2000, eu fiz essa mesma, fui até ele, então não sei fazer nada, mas estou aqui para aprender. E ele me ajudou. Isso é muito bom. Eu acredito que é o que nós precisamos, né? Toda a advocacia. Do jovem advogado até os mais experientes, que acabam, querendo ou não, tendo também, né, de certa forma, algum empecilho, alguma dificuldade que possa precisar de ajuda, né? A gente sempre está disponível para isso. Quer finalizar? Eu queria fazer uma pergunta muito interessante. Hoje, a gente tem um número baixíssimo de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal sendo concedidos. Em outros países, eu percebo que deve ter um tempo mínimo para um advogado ele atuar em um tribunal superior. Na sua opinião, esse número, essa porcentagem baixa de habeas corpus sendo concedidas em sede de Supremo Tribunal Federal, de quem é a culpa? É do jovem advogado? É do advogado? Ou são dos ministros que estão ocupando as cadeiras e muitas vezes vem da advocacia? Isso assim, a culpa de todos nós, tanto do ministro como do advogado, como assim. Eu considero que 90% desses processos não eram nem para estar no STF. As decisões, elas aqui, por exemplo, tem magistrado que não cumpre já o que já está determinado já pelo STJ, aí tem que ir para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça às vezes também não acata, e quando chega no STJ, normalmente a gente consegue o que a gente pediu, que era para ter sido reconhecido lá no primeiro grau. Então, essa quantidade de habeas corpus que sobe, que é muito grande, a quantidade é muito grande. Por que nega? Porque às vezes não é a via correta de chegar até o STF. Essa é uma das coisas que eu pude observar. Então, dificilmente eu chego até o STF, por quê? Porque eu trabalho para que não precise chegar até o STF. Essa é a grande questão. Perfeito. Doutor, e para finalizar, qual mensagem o senhor deixa para toda a advocacia, especial a criminal, e para a sociedade que acompanha o processo do 5º Constitucional? Eu primeiro queria agradecer a oportunidade e dizer que o 5º Constitucional, quem ingressa no tribunal pelo 5º Constitucional, ele não pode nunca virar as costas para a advocacia. Ele não pode, ele tem que reconhecer e saber que veio da advocacia, sempre. Não estou dizendo que ele vá tomar decisões favoráveis, porque o cara porque senão não vai andar. Mas que ele tenha esses olhos com mais compaixão, entendeu? E ter o gabinete aberto para que os advogados, principalmente o advogado, possa
acessar. E é o que eu posso dizer, não desistam, a advocacia é uma profissão maravilhosa, mas não é uma profissão de covardes. É verdade. Então, para a sociedade, para os advogados, procure seus direitos, e a OAB, também a APAC, ela está com uma missão muito bonita, uma missão institucional muito interessante, que corrobora com o que a OAB faz. Gostaria de agradecer, doutor, pela sua participação. Esse espaço é para a gente fomentar essa discussão, as propostas, para que todos os advogados consigam entender qual é o caminho que o doutor quer trilhar até chegar lá. Lhe agradeço pela participação, por ter se disponibilizado, por estar aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço. Queria lhe agradecer pessoalmente. O senhor e tantos outros advogados criminalistas são pessoas que incentivam, né, os jovens advogados como nós a cada vez mais nos influenciam positivamente a continuar na trincheira defensiva da advocacia criminal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.